Olá, amado. Boa noite. Meu nome é Hélio Martins de Souza, como todos me conhecem. Antes de mais nada, minha intuição aqui é fazer com que os irmãos de dentro do sistema religioso e de fora também venham ler as escrituras que se encontram dentro do livro Bíblia, para que não seja enganado. Bom, eu fiz parte durante quase 20 anos do sistema religioso, né? Saí de uma igreja, entrei em outra, e assim foi mais ou menos 8 ou 9 igrejas, né? E todas elas falavam a mesma linguagem, pregavam a mesma coisa, né? A mesma liturgia, é tudo igual, tudo a mesma coisa, né? O mesmo ídolo, né? A adoração ao Deus Sol, né? E tudo mais. Sacrifícios humanos. Sacrifícios que eu falo humanos não é matar a gente, mas é tipo você sair da sua casa e ir para um templo, ou sair da sua casa e ir para algum lugar, né? Fazer campanha, seja no templo, seja no monte, né? Sendo que nós devemos adorar o Criador em espírito e em verdade. Como? Lendo as Escrituras, né? Buscando conhecer sobre Ele, amando o seu próximo, fazendo o bem ao próximo, ajudando ao seu próximo e obedecendo à lei, né, do nosso Salvador, e crendo que Ele foi enviado, né, pelo Pai para nos resgatar da lei do pecado, da lei da maldição. Essa que é a grande verdade. Porque eu vou falar, fomos libertos do pecado. Mas que pecado que é esse? Não está falando do pecado da bebida, da cachaça, não, do vício, não. Não está não. Está falando da lei do pecado, que nos mantinha escravos do sistema religioso, né? Manteve nossos pais antepassados e mantém hoje nós, a descendência deles, também escravizada, escondendo-nos a graça, a salvação, né? Não deixando, quando nós aceitamos, né, o verbo verdadeiro, a palavra verdadeira, que é Yahushua, o Salvador, eles, vamos dizer na linguagem do sistema religioso, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, né, um exemplo, porque Jesus é um ídolo pagão, mas vou dar esse exemplo. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo para eles é aquele que morreu no madeiro, né? E deu a salvação através da morte. Mas eles não deixam as pessoas entender isso, porque se a pessoa entender que a salvação depende dele crer e aceitar ali a morte e a ressurreição do Salvador, que para eles é Jesus Cristo, as pessoas deixam de ir nos templos, porque não precisa fazer mais nada para ser salvo. Você não precisa fazer nada para completar essa obra, que já está completada, já foi feita de A a Z. O que você precisa fazer é as suas obras, sua parte de obra, né? Que é a lei dele, a lei do Salvador, a lei do Criador, que é amar o próximo, fazer o bem ao próximo, né? Ajudar o próximo, né? Tanto é que ele disse, né? Veio um dos discípulos do Salvador e falou assim: mas mestre, como faremos para que as pessoas nos reconheçam como seus discípulos? Ele não falou assim: quando vocês ir para um templo, pegar a Bíblia, sair da sua casa, ir solenemente para um templo, ou quando vocês irem para o monte, ou quando quando a sua mulher vestir uma saia lá no pé, ou quando você só usar uma calça jeans comprida e sua camisa de manga comprida, dizendo que está escondendo a nudez do seu corpo, a nudez do pecado. Não, ele não falou nada disso, não. Ele falou assim: quando vos amardes uns aos outros, e sujeitai-vos uns aos outros, e fizer a justiça e a misericórdia, assim sereis conhecidos como meus discípulos. Bem diferente, né? Da escravidão da lei. Nada mais, querido. A nossa salvação está embasada no crer. No crer que o Salvador, né, se entregou e fez o seu sacrifício eterno por todo mundo, por todos nós. E essa obra está completa. A nossa salvação, ela está garantida sim, através desse ato.
Claro que nós devemos obedecer, né, o novo mandamento do Salvador, do Criador, que foi dado através do Salvador, que é, se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Se você tem 2 pares de sapato, dê uma a quem não tem. Se você tem comida, divide com quem não tem. Se você tem 2 casas e tem uma pessoa que precisa de moradia, cede a outra casa para essa pessoa morar. Se você tem 2 carros e tem uma família que não tem, doe um para aquela família. Se você tem como ajudar as pessoas, ajude. Pois esse é o novo mandamento. É o mandamento da graça. Agora você não precisa ficar aí se debatendo, fazendo campanha de oração, campanha disso, daquilo outro, tentando buscar na força do braço aquilo que o Criador já deu através do seu Filho, através do sacrifício dele. Não. Isso aí está por fora. Isso aí é preceito da lei antiga, da lei de Moisés, da velha aliança. Né? Da velha aliança de Moisés, que de nada serviu. Isso está escrito. Se a gente ler o livro todo de Hebreus, nós vamos descobrir muita coisa. Romanos, Coríntios, Gálatas. Nós vamos descobrir muita coisa a respeito desses assuntos. Bom, esse assunto não é o foco desse vídeo. O assunto que é o principal desse vídeo é o seguinte: nós aprendemos, né, dentro do sistema religioso, que só sabe enganar e defraudar as pessoas, saquear as pessoas através das suas mentiras, que existem 3 pessoas, 3 deuses, 3 pessoas distintas, são 3 deuses que se unem conforme as suas manifestações. Se unem num só, para eles é uma só ação, num só entendimento, num só pensamento, numa só vontade, os 3. É chamado também de triunidade, né? Mas na verdade é trindade. Nós sabemos que em toda a escritura que nós lemos aqui no livro Bíblia, o Criador fala assim: antes de mim não há outro, e nem nunca terá depois também. Eu sou o único, vamos dizer na linguagem bíblica, eu sou o único Deus. E antes de mim não teve um, e nem nunca terá também depois. Né? E é interessante, amados, que em várias partes das Escrituras ele fala isso. Ele fala que ele é o único Deus, que ele é o único Criador de todas as coisas. E antes dele não tem, e nem fora dele tem. E nem depois também tem. Então ele é o único Deus. Eu estava lendo aqui agora há pouco. E eu abri no livro de Hebreus, capítulo 1. E olha só o que eu achei. Está até escrito assim, ó, a epígrafe. A revelação de Deus. Por incrível que pareça, deu certo. Vou ler para vocês. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, que quer dizer aos nossos antepassados, tá? Ao hebreus primitivo, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o que isso está querendo nos dizer aqui, amados? Quando o Criador, vou falar na linguagem bíblica, quando Deus enviou Jesus aqui à Terra,
na verdade, o próprio Deus se fez carne, né? Como nós vemos lá em João, no primeiro capítulo. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando isso acontece, ele mesmo fala, eu obedeço a voz do meu Pai que está no céu. O que ele quer dizer com isso? Nós sabemos que ele é o Deus homem, e ele era 100% homem, e só. Ele não era 100% Deus e 100% homem, não, ele era somente 100% homem. Tá? Então o que acontece? A sua glória, a sua majestade, a sua supremacia ficou lá no seu reino. Sendo ele próprio aqui em carne e também em poder e glória lá no seu reino. Então, quando ele fez a purificação dos pecados, quando ele morreu no madeiro, que ali foi a purificação dos pecados, que quer dizer, ele foi a abolição da lei do pecado. Na verdade, ele aboliu a lei de Moisés, que é chamada e constituída de lei de pecado, de maldição, de escravidão e tudo que é quanto é porcaria que você imaginar. E ainda foi inútil, não pode salvar nenhuma carne. Então, quando ele fez isso aí, né, fez esse sacrifício que nos purificou de toda a lei, nos libertou de toda a lei da escravidão, da lei do pecado, né, essa aqui é a realidade. Depois dele ter feito isso, né, o que aconteceu? Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Na verdade, ele assentou-se à direita de sua majestade, da sua própria majestade, do seu próprio poder, da sua própria supremacia nas alturas. Isso quer dizer o que, amados? Que ele, após a ressurreição, ele veio em corpo de glória. Com esse mesmo corpo de glória que ele ressurgiu, ele subiu. E esse mesmo corpo está lá no reino hoje, à direita da sua própria majestade, da sua própria supremacia. É isso que quer dizer, amados. Né? E, ao mesmo tempo, ele está se manifestando, está manifesto em nós como o espírito do conhecimento e da verdade. Não tem nada de espírito de consolador, não. Ele não veio aqui para ficar consolando, não, coitadinho, não. Ele veio aqui para te trazer, ele está em você, ele está em nós, ele está em mim, está em cada um de nós, para nos dar o entendimento, o conhecimento de toda a verdade das Escrituras, da sua vontade, da sua morte, o que significa e tudo mais. É isso. Então, no caso, né, não existe uma triunidade, e nem também a tal da trindade. Existe somente vamos falar linguagem bíblica, um Deus. E ele é tudo isso que está acontecendo hoje. Essa que é a grande verdade. Não existe três pessoas distintas, mas não existe, isso é uma mentira. Isso é uma mentira criada por Constantino, né? E os seus bispos, né? Os seus pontífices, vamos dizer assim, os seus presbíteros, os seus sacerdotes, os seus anciões, que quer dizer presbítero. Aliás, presbítero, né? Quer dizer anciões. Quer dizer, uma pessoa mais velha dentro do sistema. Então essa que é a verdade, amado. Não caia mais nessa ideia, não. Fuja. Eu li aqui o livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Já matou toda a charada. É isso. É isso. O Salvador está em corpo de glória. Subiu nesse corpo de glória, depois da sua ressurreição. E está lá até hoje com esse mesmo corpo, ao lado do seu próprio poder, da sua própria supremacia, da sua majestade nas alturas. E hoje também ele reina em nós, habitando em nós ao mesmo tempo, como espírito do entendimento e da verdade. Amém? Então fica aí esse conhecimento, esse entendimento. Amém? Fica na paz do nosso Salvador. Amém? Muito obrigado pela atenção.